o vício formal vai ser também total, vai resultar em uma inconstitucionalidade total. Mas a inconstitucionalidade pode ser parcial. A inconstitucionalidade pode ser parcial. Nesse caso aqui, não é a norma inteira que é inconstitucional. Aí eu posso ter algumas possibilidades, né? Eu posso ter, por exemplo, apenas um artigo inconstitucional. Eu posso ter apenas um inciso do artigo inconstitucional. Eu posso ter uma alínea inconstitucional. Eu posso ter um parágrafo, um inciso e o parágrafo inconstitucional, mas o resto constitucional. E aí o que o Supremo Tribunal Federal tem que fazer é tentar preservar ao máximo a manifestação de vontade do legislador, porque senão seria uma interferência. Então, tudo que for constitucional e que se possa aproveitar, deve ser aproveitado. A declaração de inconstitucionalidade é um extremo quando efetivamente não é possível aproveitar aquele ato normativo. Tanto que antes de declarar a inconstitucionalidade, o Supremo pode fazer aquela declaração de inconstitucionalidade sem redução do texto que a lei autoriza, né? A gente vai falar disso, que é quando o Supremo não declara o dispositivo inconstitucional. O texto continua do mesmo jeito. Por isso que é sem redução do texto. O que é que o Supremo faz? Ele diz que determinada interpretação viola a Constituição. Esse dispositivo do Código Civil é assim. Está lá escrito a união entre o homem e a mulher. O que é que o Supremo diz? A união entre o homem e a mulher pode ter duas interpretações. Eu posso interpretar o homem e a mulher literalmente, o homem, né, do sexo masculino, a mulher do sexo feminino, e posso interpretar como um gênero assim, dizendo, né, a pessoa ou as pessoas, porque aí contempla o homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher. O que o Supremo diz é, olha, essa segunda interpretação é constitucional, essa aqui está ok, pode interpretar desse jeito, o dispositivo é constitucional. Agora, essa primeira interpretação aqui viola a Constituição. Então, foi uma declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto. Percebe? Então, a inconstitucionalidade pode ser parcial. Tudo que for possível aproveitar, deve ser aproveitado. Certo? Beleza? Joia. E aí vamos ver então as causas. Quando a gente considera as causas, a gente pode falar de inconstitucionalidade formal e de inconstitucionalidade material. Inconstitucionalidade formal, inconstitucionalidade material. E aí, a gente já sabe, né? Inconstitucionalidade material é quando há incompatibilidade de conteúdo. O conteúdo da norma da norma infraconstitucional, né? O conteúdo é incompatível com o conteúdo da norma constitucional. Então, há uma incompatibilidade de conteúdo. A Constituição diz uma coisa, a norma diz outra coisa que contraria a Constituição. Então, a incompatibilidade material. A incompatibilidade formal, desculpem, não leva em consideração o conteúdo. O que se analisa aqui é o processo de criação da norma. É a maneira como a norma foi criada. E aí, quando a gente analisa a maneira como a norma foi criada, a gente tem duas possibilidades. Na verdade, a gente vai analisar duas coisas, né? Primeira, eu vou perguntar quem criou a norma, e aí depois eu vou perguntar como essa pessoa, esse órgão, né, criou a norma. Então, primeiro eu tenho que ver quem criou a norma tinha competência para criar? Quem criou a norma podia criar essa norma? O presidente da República pode editar lei complementar? Não. O presidente da República não pode editar lei complementar. Pode lei ordinária? Não. Congresso Nacional pode editar medida provisória? Não. Agora, o presidente da República pode editar medida provisória? Pode. O presidente da República é a autoridade competente para editar medida provisória. O Poder Legislativo é competente para editar lei ordinária, lei complementar. Então eu vejo quem criou. Se quem criou, podia criar aquela norma. E aí depois eu vou ver se quem criou seguiu o procedimento que deveria ser seguido. Né? Eu tenho
um filho de 4 anos, né? Meu filho menor tem 4 anos. E aí ele está naquela Theo agora está naquela fase da professora na escola mandar aquelas experiências para fazer em casa. Aí de vez em quando manda uma receita. Às vezes é um vídeo que ele assiste, aí a pessoa no vídeo diz assim, olha, aí faz lá uma receita de slime, né? Um negócio de slime. Aí diz assim, olha, a gente hoje vai aprender a fazer slime. Aí diz assim, agora é o seguinte, você não pode fazer, você tem que pedir para o papai ou para a mamãe e tal. Aí ensina, pronto. Pedir para o papai e para a mamãe, aí é competência. A criança não pode fazer. Se ela fizer, ela vai fazer coisa errada, né? Ou pode se machucar. E não basta o papai fazer, que o papai é desastrado. O papai pode fazer e se não seguir exatamente o que está na receita, nas instruções, vai fazer tudo errado. O slime vai virar, não sei nem o que é que vira aquilo ali, né? Vai virar uma cola, sei lá que diabo aquilo ali vira, né? É a mesma coisa. Fazer receita. Quem cozinha aqui vai fazer a receita, a gente nunca segue a receita, né? Arrisca. A gente começa a fazer igualzinho, aí quando chega do meio para o final, a gente já faz um negócio assim de qualquer jeito. Não, tem que seguir a receita certinho, senão a comida não sai do jeito que a gente vê lá na foto. Então, a mesma coisa aqui. Aqui você tem que ver quem é que está cozinhando e se está seguindo a receita. Então, você tem que ver se quem está editando a norma tem competência para editar a norma e se ele está fazendo de acordo com a receita, se ele está fazendo de acordo com a previsão da Constituição em relação ao processo legislativo. Certo? Se houver inobservância de qualquer um desses aspectos, a gente tem uma inconstitucionalidade formal. Certo? A inconstitucionalidade é formal. E aí a gente vai dividir em duas exatamente. Não foram duas coisas que a gente analisou? Quem e como? A mesma coisa a gente vai fazer aqui. O quem, a gente diz que é uma inconstitucionalidade formal orgânica. Quem criou não tinha competência para criar. Quando eu tenho vício de competência. E a formal propriamente dita é quando quem criou até tinha competência, mas não observou o processo legislativo, não seguiu a receita. Certo? Beleza? Eu tenho um amigo que está fazendo um curso de gastronomia agora, ele é professor também. E você foi aluna de Zé Rominho? Não, né? Professor numa das faculdades em que eu ensino. Ele é doutor em sociologia, né? Então aí ele agora resolveu fazer o curso de gastronomia. E aí é super divertido. Na faculdade, né, passam a ele a tarefa. Vocês agora já têm a tarefa, já sabem que tem a questão 2 para responder em casa, né? Que a gente viu no começo da aula. Já tem gente respondendo, viu? Já tem gente que me mandou mensagem aqui perguntando, não foi? Meus amigos aí do Piauí, perguntando se o fundamento legal era aquele ali, o fundamento jurídico e tal. Já tem aí a questão 2 para vocês responderem. A tarefa de casa para a gente é essa. A tarefa de casa de meu amigo lá no curso de gastronomia é fazer pão, é fazer brusqueta, é fazer macarronada. Aí ele faz e só de sacanagem tira aquela foto e manda para a gente. Aí ele com todo aquele touca, né, aquele negócio todo, aí mostra a foto assim do pão, aí você fica olhando assim, fica, pô, isso deve estar gostoso, bicho. Por que ele manda a foto, né? Eu acho que eu vou fazer gastronomia, é melhor fazer pão de dever de casa do que fazer exercício, né? Mas o exercício tem que chamar, eu digo a ele, rapaz, você tem que chamar a gente para experimentar. Eu digo a ele, eu quero ser da banca do seu TCC, viu? Eu quero me chame para a banca no TCC que eu quero participar. Pois é. Mas é isso aí. Então, inconstitucionalidade formal propriamente dita é quando o cozinheiro não segue a receita. É quando a autoridade competente não segue o procedimento legislativo, o processo legislativo. E inconstitucionalidade formal orgânica é quando há vício de competência, quando quem edita a norma não tem competência para editar essa norma. Beleza? Tudo ok? Ok. Então vamos lá. A gente tem também aqui uma outra classificação que considera o momento a partir do qual a inconstitucionalidade produz efeito e as causas da inconstitucionalidade. Essa aqui a gente já não tem mais tanta dificuldade, a gente falou de inconstitucionalidade direta e imediata, a gente vai só falar aqui da chamada inconstitucionalidade por arrastamento. Já ouviram falar disso? Não? Inconstitucionalidade por arrastamento, que negócio, né? Parece... Né? Ó, inconstitucionalidade por
arrastamento. Mas falo disso aí já já. O que é inconstitucionalidade originária e inconstitucionalidade superveniente? A questão aqui é a seguinte, lembra quando a gente falou do controle difuso? Aí a gente viu os efeitos temporais, né? Eu falei assim, olha, o juiz, quando declara a inconstitucionalidade, a gente vai perguntar assim, é inconstitucional para quem? Interpartes, no caso do controle difuso. E é inconstitucional desde quando? Efeitos temporais. A gente viu ex tunc, né? Retroativo. Pronto. Por quê? Porque a inconstitucionalidade é originária. A questão aqui é a seguinte, ó. Olha aqui, daqui a pouquinho você copia. Vamos pensar que aqui é a linha do tempo. Deixa eu chegar o teclado um pouquinho para cá. Eu disse, vocês canhoto é um negócio sério, né? A gente é todo estabanado. Aqui é a linha do tempo. Digamos que aqui seja a data da Constituição. No nosso caso aqui, 1988, 5 de outubro de 88. E aí aqui a gente tem a edição, vamos dizer, em 96, de uma lei ordinária. Digamos que a lei seja inconstitucional. E aí quando chega aqui em 2019, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, analise uma ação direta de inconstitucionalidade que esteja impugnando essa lei daqui. Pergunta é, o Supremo declara a lei inconstitucional. Ela é inconstitucional desde quando? Como regra, desde aqui. Então, desde a sua publicação, ela é inconstitucional. O efeito, como regra, é ex tunc. O que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que essa é uma inconstitucionalidade originária. A norma já nasceu inconstitucional. Então, originária por isso. Ela é inconstitucional desde a origem. Ela já nasceu inconstitucional. Certo? Ela já nasceu inconstitucional. Já nasceu inconstitucional. Certo? E o que seria a inconstitucionalidade superveniente? Superveniente seria a situação assim, ó. Eu vou organizar melhor isso aqui, ó. Peraí. Está muito esculhambado isso aqui. Pô, no meu tempo, se o caderno, a borracha fosse assim, era uma boa, não era? No tempo de vocês, tinha aquela borracha que era vermelha de um lado e azul do outro, né? E a gente achava que o lado azul apagava a caneta, né? O lado vermelho é para lápis, o lado azul é para caneta, né? Não, rasgava, é. O lado vermelho era para borracha, o lado azul era só para rasgar a folha. Aí, às vezes, a gente passava o azul assim, a folha mais grossa, e não apagava nada, só fazia... Aí a gente fazia o quê? Dava uma lambidinha assim, né? Molhava um pouco, aí rasgava de verdade, saiu do outro lado, pois é. Mas aqui, ó, a originária. Esse desenho que eu fiz eu vou botar aqui, para ficar mais... Então você tem aqui, ó, a data, vou botar aqui a linha do tempo. Aí você tem aqui a data da Constituição. Você tem aqui a data da lei. Eu botei 96, não foi? A lei. Aí chega aqui 2019... O Supremo declara inconstitucional, a inconstitucionalidade é originária. A norma sempre foi inconstitucional. Certo? Agora eu vou dar um exemplo de inconstitucionalidade superveniente. Qual que seria o caso? Ó, vamos imaginar aqui. Vou fazer a linha do tempo aqui também. Ver se eu consigo botar esse teclado um pouquinho aqui assim. Aí. Eu sou espaçoso. Superveniente vai ser assim. Eu vou ter aqui a linha do tempo. Dá para ver aí, não dá? O pessoal aí de casa consegue ver também direitinho, né? Eu tenho aqui a linha do tempo. Aí eu tenho aqui, ó, a Constituição Federal, que a gente sabe é de 88. 88 é um ano importantíssimo na história do Brasil, né? Claro, secundariamente por causa da Constituição. A Constituição foi um acontecimento importante, mas assim, 1988 é muito mais importante na história do Brasil, foi quando o Esporte Clube Bahia se tornou bicampeão brasileiro, né?
Aqui a gente tem essa brincadeira, viu, do Bahia com o Vitória. O pessoal do Vitória achando que o Vitória é time, né? E, enfim, é brincadeira, estou brincando. Mas aqui, a Constituição de 88. E aí vamos supor, ó, que eu tenha aqui uma lei de 1996. Tudo certinho, mesmo caso anterior, né? A lei de 1996. Vamos supor que a lei de 1996 seja constitucional. Ela não é inconstitucional, não. Ela está ok, está totalmente conforme a Constituição. Não tem nenhum problema aqui, nenhuma inconstitucionalidade. Mas aí o que acontece? Quando chega aqui em 2000, digamos, 2016, é feita uma emenda à Constituição. É feita uma emenda. E aí, por causa dessa emenda, como mudou o texto da Constituição, por conta dessa emenda, aquela lei se tornou inconstitucional. Percebe? O que é que eu tive aqui? Eu tive uma mudança na Constituição. E por causa dessa mudança, aquele texto que era constitucional se tornou inconstitucional. Vou pegar esse exemplo aí mesmo do artigo 226. Vamos supor que não tivesse acontecido aquela ação de controle concentrado em relação à união homoafetiva. Vamos supor que não tenha existido isso. O que existiu foi o seguinte: o Código Civil, que é de 2002, repete o texto da Constituição. Diz que união estável é entre o homem e a mulher. Ninguém impugnou isso por meio de ação de controle concentrado. Não está igualzinho à Constituição? Tá, então está constitucional, né? Mas o que acontece? Vamos supor que em 2016 houvesse uma emenda à Constituição, e aí a emenda tivesse mudado o texto do artigo 226, parágrafo 3º. E aí, ao invés de o homem e a mulher, botasse ali as duas pessoas independentemente do gênero, né? Houve uma emenda constitucional. E aí, por causa dessa emenda, aquele texto que era constitucional, agora se tornou inconstitucional. O que é isso? Isso é uma inconstitucionalidade superveniente. Percebe? Você está vendo que aqui eu marquei o xizinho na originária desde a edição da norma? Ela é originária, ela é inconstitucional desde o início. E no caso aqui, ela não é inconstitucional desde o início, não. Ela se torna inconstitucional só a partir da emenda. Percebe? Entenderam aí qual é o caso? Entendeu aí você de casa? Está tudo tranquilo? Até agora? Pronto. Vendo aqui as mensagens. Depois eu vou responder todo mundo, viu? Fiquem tranquilos aí que todo mundo vai ter a resposta. O que acontece, gente? O Supremo Tribunal Federal não admite a inconstitucionalidade superveniente. Perceba, essa é uma classificação teórica, né? A gente ainda tem uma terceira, que é a inconstitucionalidade progressiva. Se você for na doutrina, a doutrina fala de inconstitucionalidade originária, inconstitucionalidade superveniente e inconstitucionalidade progressiva. Eu gosto de brincar, dar um exemplo, né? Quando é que você tem a originária? Quando já nasce inconstitucional. Quando é que você tem superveniente? Ela é constitucional, acontece uma coisa. Qual é a coisa? A emenda. E dali para, ou uma nova Constituição, e dali para frente é inconstitucional. A progressiva, ela vai acontecendo aos poucos e a gente não percebe. A gente só percebe depois que já aconteceu. Aí eu costumo dar dois exemplos, né? Eu não lembro se eu falei aqui assim, mas eu tocava em banda, né? Quando eu era adolescente, ainda toco. Mas assim, banda de rock, né? Tocava Iron Maiden, Metallica, essas coisas. E meninão, né? Com cabelo, quando não tinha Neymar ainda, aquele cabelo moicano assim, todo raspado aqui com aquele negócio no meio, um bocado de brinco na orelha, aquelas pulseiras de couro que começam aqui e vão até aqui, camisa preta, calça rasgada. Eu andava assim na rua. Eu tive sorte, nunca fui preso, né? Mas andava assim na rua. Meninão. E aí continuei meninão, um belo dia ainda me vendo meninão, né? Um belo dia estou lá trabalhando na faculdade, chega um estagiário novo lá para o setor que eu coordenava. E aí o estagiário viu, acho que viu uma foto, alguma coisa assim, não sei, falou assim: você toca? Eu toco. Ele, e aí? Não, eu toco em banda. Ele, pô, legal, bicho, e vem cá, o resto da banda assim, a galera é coroa assim também? Eu falei, o quê, rapaz?
Ex-estagiário está dizendo o quê? Está me chamando de quê? Aí, aquela cena de novela, né? Você vai na frente do espelho, aí começa a olhar assim. Aí você percebe o cabelo branco, as rugas, você diz, gente, eu sou coroa, né? Eu falei de Theo, meu filho menor, eu tenho uma filha, Rafa, que tem 16 anos. Aí um dia desse estava passando lá um filme com o Brad Pitt. Aí eu brincando assim, eu falei, ó Rafa, Brad Pitt, o Mão da Zorra. Ela, ô pai, coroa? Eu, como assim coroa? Bicho, na minha adolescência esse aí era o símbolo sexual, né? A gente morria de inveja que as meninas ficavam tudo babando por causa de Brad Pitt. Brad Pitt coroa, é verdade. Aí você só se dá conta depois que já passou, né? O outro exemplo é uma ex-sogra. Você sabe que civilmente não existe ex-sogra, né? Mas a gente chama de ex-sogra só para acalmar o coração da gente. Ela já é uma senhora lá alto dos seus, na época, né? Ela agora já está com 70 e alguma coisa, mas lá na época com seus 60 anos, por aí. Mas ela se achava cocotinha, e ela toda, né, toda em cima, botava aquela roupinha toda arrumadinha, maquiagem, ia para a rua toda, né? Aí disse que um dia caiu, tropeçou na rua mesmo, no passeio, tropeçou lá, pisou de mau jeito, tomou uma queda no chão, e aí caiu assim, aí foi se levantando, aí disse que passou um gaiato lá do outro lado de bicicleta, um menino lá de bicicleta, a véia caiu. Aí ela não sentiu dor da queda, ela não sentiu, assim, pisou em falso, não sentiu torção. A única coisa que ficou na cabeça assim, a véia. Aí ela disse que chegou em casa, ficou se olhando no espelho e disse, gente, eu tô velha. Isso aí é inconstitucionalidade progressiva. Ela vai acontecendo, quando você se dá conta, já foi. Você já está coroa, já está velho, né? Já está com cabelo branco. A superveniente não. Superveniente é pintar o cabelo, né? Você está num dia com cabelo preto, você vai no salão, naquele dia acontece uma coisa, você sai de lá loura. Né? Aí é a constitucionalidade superveniente. Aconteceu uma coisa que mudou o sentido, né? A constitucionalidade daquela norma. A progressiva não. Bom, o Supremo não admite a inconstitucionalidade superveniente. O que seria o caso aqui? Ó? Qual é a posição do Supremo? Na verdade, isso tem outros precedentes, mas o Supremo se pronunciou especificamente aí sobre isso, já à luz da Constituição de 88, na ADI número 2, Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 2. Eu botei até o texto da ementa aqui para vocês, no roteiro aí na página 15, tem o texto, né, da ementa desse julgado, dessa ADI, que é exatamente esse caso de uma lei que era constitucional e que, enfim, por conta da mudança de Constituição, por conta de uma emenda à Constituição, teria se tornado inconstitucional. O que é que o Supremo entende? O Supremo entende o seguinte, gente. Sabe aquela história de quem pode o mais, pode o menos, não é assim? Se o poder constituinte derivado reformador tem poder para mudar a Constituição, ele não tem poder para revogar uma lei? Tem. Então, o que o Supremo analisa é o seguinte, o raciocínio é o seguinte, ó, se eu tivesse, vamos supor, eu fiz a seta assim, eu vou fazer aqui em cima um pouquinho diferente. Digamos que eu tivesse a seguinte situação, eu tenho primeiro a lei. Digamos que a lei seja de 1986. Aí quando chega aqui em 1988, eu venho com a Constituição. Digamos que essa lei seja contrária à Constituição. A lei não está em conformidade com a Constituição. Essa lei é inconstitucional? Não. Ela não é inconstitucional, não. Ela simplesmente não foi recepcionada pela Constituição. A gente usa aqui, porque você não consegue ver daí de casa, mas é equipamento da mais alta tecnologia. A nossa câmera, ela tem um sensor de luz. Se caísse um trovão aqui, um relâmpago aqui, né, ela compensa rapidinho a luz e você não percebe, mas você não percebeu aí de casa não. Aqui está todo mundo assim, botando óculos escuros e fechando o olho. Um ser iluminado acabou de entrar ali pela porta, que emana tanta luz, né, de tanto conhecimento, tantas luzes, que a gente quase fica cego aqui, né? Você, por sorte, aí chega aqui, ó quem veio nos visitar aqui com enorme prazer.
Diegão, nossa fera aí em Direito e Processo do Trabalho, veio aqui fazer uma visita para a galera, né? Dar um alô para vocês. Diga aí, meu velho. Acho que dá para você segurar ainda, não? Bom dia, gente. Tudo bom? Boa tarde, boa noite aí, boa madrugada, né, para você que está estudando também as aulas gravadas. Do jeito que esse homem me apresentou aqui, eu fiquei até com vergonha, quase volto. Eu disse, esse cara está falando de outra pessoa, não é de mim, não. Gente, primeiro eu vim aqui só para dar um recado rapidinho para vocês, para desejar as boas-vindas, né? A gente tem essa mania aqui dos professores, acho que vocês já tiveram aula com áreas conjuntas, né? E nós, professores, a gente tem essa mania de rodar nas turmas para poder desejar as boas-vindas aos colegas. O Brasil inteiro junto com a gente, aí muitos alunos também no online aí assistindo a aula aqui do professor Rodrigo. Além da turma do presencial, nós temos também a galera do online acompanhando a gente. E aí, vim desejar as boas-vindas e dizer a vocês que vocês estão assim em excelentes mãos, né? O Rodrigo me mostrou o material dele assim de segunda fase. Eu falei, rapaz, é porque a primeira e a segunda fase dele aqui com a gente, né, no Sejais. Eu falei assim, você já está 1000 anos-luz na minha frente. Com um material desse, uma qualidade dessa de material aqui, bicho, rapaz. Eu falei com ele, eu falei, me ensine a fazer esses negócios, bicho. Eu não sei fazer esses negócios bonitos assim, não. Meu negócio é na mão grande mesmo, mas isso dá além de um aspecto visual muito bonito, facilita muito o aprendizado. Então, o Rodrigo, ele é aquele professor lúdico, né? É músico, é artista, é tudo isso. Então, ele consegue fazer tudo isso e transmitir isso também nas aulas, essa alegria que ele tem ao dar as aulas para a gente, e também na organização do material, que é uma coisa muito bonita, bem interessante. Eu vou dizer uma coisa a vocês, agora não adianta dizer assim, estou matriculado com o Rodrigo, já passei, não, porque ele é bom mesmo. Não é assim. Requer muito esforço, muita dedicação, muita renúncia, né? Renunciar tudo aquilo que for atrapalhar os seus estudos. Quando eu digo tudo aquilo, eu até brinco, Rodrigão, que coisas e pessoas, né? As coisas que lhe atrapalham e aquelas pessoas também que são tóxicas para a nossa preparação. Ah, Diego, mas é meu namorado. Termine. Pode dizer que eu que mandei, Rodrigo vai me defender. Por que nisso? Porque a pessoa que não entende a importância do exame da ordem para você, não serve nem como amigo, na verdade. Então, termina, manda ir para a igreja, como o Aras fala, né? Então, termine mesmo. Já tem uma colega aqui dizendo que deixa eu chegar em casa, né? E já vai fazer uma ligação aqui para poder resolver aquele problema, né? Aquele empecilho, né? Aquele traste. Não é? Manda aquele traste para a igreja e resolve aqui sobre sua segunda fase depois, tá? Então, definitivamente, vocês estão em excelentes mãos, estão com o professor Rodrigo, que é um professor fantástico. Vocês vão ter o suporte também em algumas peças em comum com áreas também, que é inigualável, né? Dispensa qualquer tipo de comentário. Mas posso dizer a vocês que com o Rodrigão aqui, vocês já estão com meio caminho andado. É um cara que tem uma extrema humildade, muito embora seja um professor extremamente experiente, bastante experiente, não teve nenhum milímetro de chegar para a gente e falar como é que faz a coisa aqui, como é que vocês fazem aqui. Pô, bicho, a gente conversou com ele e aí falou rápido com ele e ele vem com um negócio desse, melhor do que o que a gente já faz. Eu falo isso sem menor problema. O material de Rodrigo é 1000 vezes melhor que o meu, não tenho nenhum problema em falar isso. O cara tem um carinho tão grande quando ele faz as coisas que não tinha como ser diferente, né? Lógico que a gente tem uma formatação de segunda fase diferente de trabalho e de constitucional, mas com certeza vocês estão aqui com um professor que tem todo o carinho do mundo, todo o amor do mundo para dar para vocês nessa segunda fase, e isso vai ser transmitido para vocês e vai ser resultado também da nossa aprovação, não tenho dúvida nenhuma disso. Viu? Você que está assistindo a gente também no online, pode ter certeza que pode confiar no cara aqui. Se ele disser que é para pintar o cabelo de vermelho, pode pintar, porque o cara entende do assunto. Entende verdadeiramente do assunto. Conhece a banca, sabe o que é que a banca cobra, como cobrou, como não cobrou. Você perguntar aí a ele, ele diz tudo, porque o cara realmente entende do assunto. E queria passar aqui para desejar essas boas-vindas a vocês. A gente só vai voltar a se encontrar agora no nosso café da manhã, né? A gente vai ter um café da manhã aqui no dia da revisão de véspera. A gente vai se encontrar aqui para poder estar todo mundo junto, todas as turmas de segunda fase, e a gente vai voltar a se encontrar. Mas eu queria fazer um pedido para você.
Você que tem amigos aí que vão fazer a segunda fase em ADM, em tributário, em penal, em trabalho, também em constitucional. Divulgue para os seus amigos que a gente está com as primeiras aulas gratuitas até amanhã. Só até amanhã nós estamos com as primeiras aulas gratuitas. E a gente coloca essas primeiras aulas gratuitas para dar oportunidade dos colegas. Tem muita gente que conhece a gente, Rodrigão, mas tem alguns colegas que ainda não conhecem. E aí, se você der essa força, ajudar na divulgação, você vai ver que muitos colegas vão conhecer e vão se apaixonar pelo nosso curso também e vão estar aqui junto com a gente fazendo a segunda fase. A primeira fase também do próximo exame, se você conhece alguém que vai fazer. Dia 4 de novembro começa, as primeiras aulas são gratuitas também, a primeira semana é toda gratuita. Eu vou dar aula nessa semana aí também gratuita para vocês, para os amigos de vocês. Então, divulguem para os amigos. E vocês que ainda não efetivaram a matrícula, efetuem a matrícula de vocês para seguir já na segunda-feira, já para só os alunos matriculados que vão estar na turma de constitucional. Tá certo? Gente, obrigado pelo carinho mais uma vez. Eu tenho certeza que quando o Rodrigo me encontrar, vai ser sempre com boas notícias, o desempenho e a evolução de vocês. Tá bom? No começo, vocês podem achar até um pouquinho de dificuldade nas peças, alguma coisa nas questões, porque é uma coisa nova, mas pode confiar, treinar, persistir, porque a vitória só é dada para aquele que luta até o final, tá bom? Obrigado pelo carinho, gente. Fiquem em contas com Deus, viu? Tchau, tchau, galera aí do online também.